Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Vamos aí de integrais definidas, né? Então a gente disse até então que integral usa para calcular a área sobre gráfico. Vamos ver na prática como é que isso funciona. E eu decidi fazer isso com funções bem simples que facilitem enxergar o processo. E depois você pode fazer com as outras integrais aí, você vai ver que não tem nada demais, tá? Isso aí funciona da seguinte forma. Bem, digamos que eu queira saber a área desse gráfico aqui entre o x, o valor de x, maior do que zero ou menor do que 4, maior ou maior ou igual. Na prática faz pouca diferença, né? Porque se trata de ponto, né? Bem, eu esqueci de dizer na apresentação que tudo em cálculo tem zilhões de pré-requisitos, né? Então você vê integral, depois vê limite, depois de ver derivada, essa coisa toda, tá? Então eu imagino que você já domina a função, essa coisa toda aí, cálculo de área, da geometria plana, todas essas coisas, beleza? Então como é que vai ficar isso aí? Se eu quiser saber a área sobre o gráfico, eu tenho que saber fazer a integral, no caso definida, entre os pontos que me interessam, no caso entre 0 e 4. Essa função f de x é igual a x, a função identidade é muito simples, então você vai calcular a integral disso dx, x em dx aqui, ou seja, imagina que você tem infinitas fatias aqui, ó, cada uma delas com uma espessura de dx e você juntou todas elas aí, foi fazendo somatório até poder integrar isso, por isso que se chama integral, legal? Então, pela regra do x elevado a, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar, ó, x, isso aqui é elevado a 1, a gente não precisa dizer, né? Então você soma 1 aqui, então x dividido por 2, e o que estava dividido por 2 vai vir para cá. Legal? Então você vai ter essa carinha aí, só que ela vai estar definida entre 0 e 4. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter que aplicar isso aqui com 4. Então, 4 ao quadrado dividido por 2. Vou subtrair com ele aplicado em 0. Então, no lugar do x, eu vou botar 0 ao quadrado dividido por 2. Então, 0, 0 mesmo, né? Você não precisa nem ficar olhando para a carinha desse aqui, porque se desaparece. Então, 4 ao quadrado, 16, dividido por 2, 8. Então, você tem 8 unidades de área aí, 8 centímetros quadrados, 8 metros quadrados, 8 polegadas quadradas, qualquer coisa ao quadrado, né? E realmente é tranquilo você conferir isso, porque isso aqui é um triângulo e a área do triângulo é a base que multiplica a altura dividido por 2, então a base 4. Como é a função identidade, o valor de y também vai ser 4, altura 4, dividido por 2, 16 por 2, dá 8. Então, 8 unidades de área, está conferidinho aí como a gente pode calcular a área dessa criança aí, ou por cálculo ou por geometria plana, beleza? Seguindo aí, como é que ficaria a área dessa função aqui, de 0 a 2? Repara que nesse trecho, deixa eu botar de uma outra cor para vocês enxergarem bem aqui, vou botar aqui em vermelho. De 0 a 2 você vai estar calculando essa área daqui. Então repara que ela está abaixo do eixo x, então há que se esperar um resultado negativo aí. Primeiro, vamos calcular a integral bonitinha aí, né? Então, integral de x sobre 2 menos 1 dx. Vamos fazer com a maior calma do mundo para ninguém ficar chateado. Legal? Então vamos fazer despacito isso aí, ó. Isso eu estou querendo fazer de 0 a 2. Vou fazer primeiro a integral indefinida, porque eu quero fazer também de 0 a 6, tá? Então esse resultado aqui eu vou poder replicar lá. Então, ó, fica a integral de x sobre 2 dx menos a integral de 1, esse 1 não precisaria colocar, né? Você poderia botar dx direto, dx aí, legal? Então vai ficar. Bem, você vai aqui, ó, x sobe um expoente aqui, e no caso você teria que dividir por 2. Vou fazer um pouquinho diferente. Vou colocar esse meio aqui para fora, a integral de x dx, menos a integral de dx. Seguindo aí, como é que a gente vai ter? Meio de
x ao quadrado sobre 2, que era isso aqui que eu queria fazer direto, talvez pudesse confundir alguns de vocês, né? Porque imagino que quem chegou aqui está vendo isso pela primeira vez. Tá legal? Então, a integral de 1, né? Então, se você deriva x, o que é que você vai ter? Vai ter exatamente 1 aqui, né? Então, a integral de 1 dx é x mesmo. Então, vai ficar com essa carinha aqui, ó. X ao quadrado sobre 4 menos x. Essa daí é a integral que você encontrou. Então, já vou deixar aqui, se você quiser ser rigoroso, você tem que colocar assim, mais uma constante. Como a gente vai trabalhar com integral definida, na prática a gente não precisa colocar, né? Então, já vou deixar aqui, ó, esse resultado, ó. Quanto é que fica a integral de x sobre 2 menos 1? Como é que ficou aqui, ó? X à quarta, x ao quadrado dividido por 4 menos x, tá? Então, essa daí, se você quiser ser rigoroso, como eu já falei, coloca aí mais a constante para ficar bonitinha, tá? Como a gente vai ver o valor aqui de integral definida, o que que a gente vai fazer aqui agora, ó? Eu vou colocar os valores aqui, tá? Entre 0 e 2. Então, aqui entre 0 e 2, entre 0 e 2, entre 0 e 2, para todo mundo aí, né? Entre 0 e 2, entre 0 e 2, entre 0 e 2. Opa, estou trocando aqui. Entre 0 e 2, entre 0 e 2. Então, como é que vai ficar isso? Joga o valor de 2 aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. Dividido por 4, menos 2, tá? Por 2. Vamos fazer aqui, subtrair para o zero. Deixa eu botar outra cor para ficar bem claro. Para o zero, o que, que a gente vai ter? 0 ao quadrado dividido por 4, menos 0. Isso aqui tudo dá zero mesmo. Então, isso aqui vai ser 1 menos 2. O teu resultado final vai ser menos 1. Nós estávamos esperando realmente um valor negativo, né? Porque a área que você está aqui está abaixo do eixo x. Então, o valor negativo está explicado. E o cálculo da área, né? Base 2, que multiplica a altura 1, dá 2 dividido por 2, é uma unidade de área. E o valor negativo está explicado aí também. Beleza? Então, vamos fazer isso também. Agora, para a integral definida aqui entre 0 e 6, ou seja, repara o que vai acontecer aqui na prática. Você vai ter que subtrair essa área daqui e somar essa área daqui. Porque o que está em verde vai ser um valor positivo, o que está em vermelho, um valor negativo. Legal? Então, como é que vai ficar essa nossa conta aí? Vai ficar, ó, isso daí tudo entre 0 e 6. Bem, 0, a gente já sabe, né, que é 0 ao quadrado dividido por 4, menos 0, então não vou nem colocar, tá? Vou partir para o 6 direto. Então, 6 ao quadrado dividido por 4, menos 6. Então, eu vou ter 36 dividido por 4, menos 6. 36 por 4 é 9, menos 6 é 3. Legal? Então, essa área verde menos essa área vermelha deve dar 3 unidades de área. Então, vamos ver como é que fica. Na geometria plana aí, para a gente ficar feliz, tá? A parte vermelha a gente até calculado, né? A área de triângulo é a base, que multiplica a altura dividido por 2, da vermelha. E da verde, base 6 menos 2, 4, que multiplica a altura, ó. Repara que vou ter 2 unidades aqui, né? Até para a gente não ter que se preocupar muito em fazer conta. Dividido por 2. Então, somando isso aí tudo, eu vou ter, ó, menos, esse valor aqui é negativo, deveria ter colocado, mas acredito que vocês entenderam a ideia. Menos 1, mais 8 dividido por 2, 4. 3 unidades de área, como a gente disse desde o começo. Beleza? Podemos avançar aí? Bem, eu acredito que a função linear, vocês já perceberam que fica tranquilaço, né? Vamos fazer uma só de segundo grau para ver como é que fica, né? Qual é essa área daí dessa função f de x aqui, ó? Então, f de x dx, né? Que é a própria definição de integral, tá? Entre 0 e 3, tá? Então, estou querendo saber quanto é que é essa área daí em vermelho, beleza? Então, qual a função que eu tenho? X ao quadrado, entre 0 e 3, dx. Então, como é que vai ficar, ó? Marca aqui, ó, entre 3 e 0.
Então, como é que você vai fazer? Aumenta a potência para 3 e o número que está aqui você vai colocar também dividindo, né? Até porque, qual é a derivada dessa criança, né? Se eu quiser derivar, o que você faria? Você diminuiria, o 3 cairia multiplicando, diminuiria aqui a potência para 2 e esse 3 dividindo se manteria aí. Então, a derivada dessa criança daqui é essa daqui, né? Até porque, vamos lembrar aí, que a derivada desfaz o que a integral faz. Então, qual vai ser o valor disso aí? A conta vai ficar da seguinte forma: 3 ao cubo dividido por 3 menos 0 ao cubo dividido por 3. Isso aqui dá 0, né? Todos eles eu estou partindo do zero para poder facilitar, né? Para vocês terem uma continha fácil para fazer. 3 ao cubo é 27, dividido por 3 é 9, aqui é 0, então 9 unidades de área daí, nesse caso. Legal? Se você quiser fazer entre menos 3 e 3, você tem duas soluções. Na verdade, temos infinitas soluções possíveis, mas vamos discutir duas. Uma é que você tem simetria aqui. E essa área de aqui a gente já calculou com 9 unidades de área, não foi isso? Então, essa aqui também deve ter 9. Então, a área dela toda vai dar 18 unidades de área. Então, dá para fazer de maneira bem intuitiva. Até então, o que a gente tinha? O resultado dessa criança daqui, dx. Legal? Só que dessa vez entre menos 3 e 3. Se você quiser fazer dessa forma mais formal, né? Então, como é que vai ficar? Entre 3 e menos 3, eu vou ter x ao cubo dividido por 3. Legal? Então, deixa eu diferenciar as cores aqui para fazer um pedaço e outro para vocês enxergarem, tá? Então, como é que ficaria? A parte verde está ligada ao 3 positivo aqui. Então, fica 3 ao cubo dividido por 3. Não sei por que botei por 2. Menos, tá? Porque você subtrai um do outro, né? Agora, vamos fazer a parte em vermelho. Menos 3 elevado ao cubo. Se aqui é parênteses, eu vou usar parênteses, eu vou botar colchete aqui para ficar bonitinho, ao cubo, dividido por 3 dessa criança daqui, legal? Então, como é que vai ficar? 27 dividido por 3, menos 27 dividido por 3. Então, você vai ter 9, menos, multiplicado por menos novamente, vai dar 9 também, você vai ter 18 unidades de área, aquela conversa que a gente teve desde o começo, que uma vez que você calculou daqui para cá, e se trata de uma função par, o que deveria ser mais um pré-requisito, vou ver se eu deixo um card aqui sobre funções pares e ímpares, se por um acaso isso não está muito legal para você, para poder facilitar seus estudos, né? Como uma função par, o que você tem para um lado, você vai ter para o outro. Então, vamos fazer a mesma lógica aí, no caso aqui com uma função ímpar. Como é que vai ser essa área daqui entre 0 e 2? Então, vamos calcular a integral da função que você tem aí entre 0 e 2. Legal? Então, quem vai ser seu fx? X elevado ao cubo dx. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Vai ficar x elevado à quarta. Então, quem você vai ter aqui, você replica do lado de cá, entre 0 e 2. Legal? Então, como é que vai ficar isso aí? 2 elevado à quarta dividido por 4, menos 0 elevado à quarta dividido por 4. Como eu falei para vocês, eu estou usando o zero direto aí para facilitar as contas. Então, como é que vai ficar isso aqui? 16. Legal? Né? 2, 4, 8, 16. 16 dividido por 4. Então, você vai ter aqui 4 unidades de área. Legal? Então, matei a questão bonitinha aí. Se eu quiser replicar essa criança e quiser fazer ela entre 0 e menos 2, vamos reparar aqui, vou fazer aqui esse trechinho verde para a gente poder enxergar bem, que o que está em verde dá positivo, o que está em vermelho é negativo. Então, lembra aquela conversa que a gente teve de função par e ímpar?
Me espera aí que na hora que eu fizer essas contas dê zero, né? Porque essa área aqui, em matéria de quantidade, ela é simétrica a outra, né? Então o módulo delas deve ser igual. Como é positivo e outra é negativo, o resultado deve ser zero. Então, vamos ver como é que fica a integral entre menos 2 e 2 de x elevado ao cubo dx. Como é que vai ficar? Ó, x elevado à quarta dividido por 4 no intervalo de menos 2 e 2. Então, vamos fazer aqui. Da parte verde, 2 elevado a 4 dividido por 4 menos menos 2 elevado à quarta dividido por 4. Legal? Olha como é que vai influenciar a questão da paridade ou da imparidade aqui, né? No caso, se trata de uma função ímpar, né? Então, qual vai ser o resultado aqui? 16 dividido por 4 é 4, menos, menos 2 elevado à quarta, como o expoente aqui é par, o resultado vai ser positivo. Então, isso vai ser também 16 dividido por 4. Então, vai dar 4 menos 4. Como esperado, o resultado é zero. Vou até fazer assim, para não confundir com a letra O. Legal? Isso aí você já poderia ter enxergado, como eu falei para vocês desde o começo, devido a esse efeito de que o módulo dessa área coincide com essa. Então, a minha sugestão para você que já entendeu esse assunto aqui, ficou claro para você, fazer com funções mais complexas, né? Inclusive, no caso específico das funções trigonométricas, né? Você vai ter um montão de áreas aí para poder somar e subtrair, se for o caso, dependendo do intervalo que você escolha, né? Então, dá para fazer aí de uma maneira geral, e eu acredito que isso aqui ficou um bom pontapé inicial para você começar a colocar em prática o que você aprendeu sobre integrais aí, mas lembrando sempre que o treino fica por sua conta, combinado? Bem, é isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.